vão tomar os vossos assentos. Repita, vamos sentar. Fazendo barulho lá na caixa. Mas é porque ela fica, deixa a pedaleira acionada. É a pedaleira. É a pedaleira. Fica dando rebizinho, fica tem. É a pedaleira. Se desacionar ela, ela fica fazendo aquilo ali. Você vai ver. Ela tem que mandar ela desacionar a pedaleira. Fala assim, ó, preciso desacionar a pedaleira. Vamos orar. Porque se eu baixar o retorno, ela não vai se ouvir. Sacou? Estamos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por cada família que está aqui representada, Senhor. Senhor, vem abraçando cada um, Senhor. Venha restaurar cada casamento, Senhor. Vai quebrando cada coração, Senhor Jesus. Vai abençoando, vai falando nos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossos casamentos, Senhor Jesus. Que cada dia vai ser melhor, que venhamos estar cada vez amar um ao outro, Senhor Jesus. Que nossas famílias venham ser as melhores, Senhor Jesus. Cuida de cada um. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Eu vou ler aqui um trecho aqui da Eclesiastes 5, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Então a palavra de Deus fala que é melhor ser dois do que um, né? E que o Senhor venha abençoar cada família representada aqui. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, esposas de Deus. Glória a Deus. Creio que o Senhor está alegre esta noite com essa ferramenta que Deus tem trago às nossas vidas, para que nós possamos buscar mais da glória dele para os nossos casamentos, para as nossas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tocada
possa estar abençoando a vida de cada um. Chamar a Thaia e o William para a brincadeira. Como que a gente vai fazer agora para ouvir a música? Graças a paz de Deus. Precisamos de 4 casais aqui. Todo mundo não. Casais. Mais 3. Márcio? Só pausa. Mais um. Mais um. Quem é Chuchu? Chuchu, cadê você? Mais um. Alex? É, Lucas, é você mesmo. Bora. O seu cartaz nesse lado que está ali. Isso aqui é carro horrível pra fechar. Dá pra ele puxar, porque senão vai soltar ali. Deixa pra mim, não. Soltar a música aqui. O bicho trava automático, mas o bicho tem que abrir e fechar. Abrir e fechar que ele sobe. Valeu, Renato. Ai, você não fala no microfone. Nós vamos passar uma caixa entre os casais, vai estar rolando uma música, e quando a gente falar para, no casal que parar essa caixa, tem algo dentro, é um desafio. E assim, não pode ter vergonha, vai ter que fazer. Se pegar a caixa e abrir, vai ter que fazer. Mas tem opção, você pode falar, não quero, vai passar a caixa e vai tirar as cadeiras e vai sair da brincadeira. Mas, se abrir, vai ter que fazer. Certo? Lembrando que se abrir não pode desistir, vai ter que fazer. Certo? Vai, pode passar. Solta a música aí. Direto, não tem mais. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. Nem tô olhando, vai de cabeça baixa. Eles que mandam lá, meu. Não sei não, eles não dão sinal aí. Ele falou que ia falar para. Você vai fazer? Ele ia ficar de costas. Oxe, só isso. Não, você estragou a vida. Ué, gente. Era só isso, a brincadeira. Ué. Ué, não tem, não posso fazer nada, não explica as coisas, eu vou adivinhar. Não, ficou pra mim, pra onde tá. Ah, eu também não, Fala pro pessoal que quer ir. não tem nenhum poder místico. Doutor Estranho não manda para. Simples assim, ou sacrifício? Olha, como um chocolate.
confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer dificuldade. Peço para vocês que abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro 5,7. Soltar a música de fundo, amor. Vamos meter um pouquinho. Eu também. Só a música de novo? Tava tocando só de fundo. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa dinâmica foi assim, irmãos, que nós devemos pedir a paz do Senhor, pois a paz do Senhor vai nos ajudar, vai ajudar o casal a enfrentar qualquer problema. Então nós não devemos ter medo quando uma dificuldade vier no nosso relacionamento, porque muitas das vezes o pessoal fala: meu casamento não foi bom, o outro fala também não foi, mas nós temos o Senhor, nós podemos confiar nele que qualquer problema vai ser vencido, amém? Vamos chamar, né, o preletor da noite. Ninguém conhece ele. E a esposa também, né, está acompanhando. Veio do Chile, né? Ronaldo Santiago. Você quer receber muito? Então levanta sua mão para cá e vamos orar pela vida deles. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida do Ronaldo, Senhor, da casa. Usa o teu vaso, Deus, como instrumento neste lugar. Fala conosco, Deus. Que eu possa estar falando no coração de cada um. Primeiramente, fala com ele, para ele passar a tua casa, Senhor. Usa como instrumento, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos aí à casa do Senhor. Quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Você que está anotando aí, nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 10. Depois nós vamos para o versículo 18 e 19. Amém? Localizaram aí? Hoje nós vamos sair da Tachou. A Tachou está ali, mas não vai ser preciso usar ele não. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 10. Todos localizaram aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas com impeto tinham dado sobre o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, Jezreelita e Abigail, que foram mulher de Nabai, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos, de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu essa tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás e libertarás aos prisioneiros. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besó, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eu vou ler isso aqui, depois a gente lê 19 a 20. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre o resgate da família. Amém?
o nosso tema ali está escrito resgatando a família, porque na Bíblia esse foi um dos relatos mais práticos que eu posso dizer sobre o resgate de uma família. Uma família que foi roubada e ela foi resgatada. E o contexto dessa história é muito interessante, onde ele chega a nos mostrar uma tragédia familiar desde o início. Antes dessa história propriamente dita aqui, que eu escolhi agora, ela já tinha um relato anterior sobre uma destruição familiar. Quem perseguia Davi? Saul. Sim ou não? E Saul, ele era o que de Davi? Sogro de Davi. Então existia já um conflito familiar aí, porque o sogro estava perseguindo, querendo matar o seu genro. Amém? Então a gente já vê aí uma quebra aí já nos princípios familiares, na família aqui de Davi. E o Senhor hoje ele nos trouxe essa palavra para nos relatar detalhadamente esse resgate da família. Esse resgate da família de Davi. Nós vamos ver aqui nessa história, que ela é uma história desse contexto muito prático sobre destruição de família. Irmãos, e cá entre nós, aqui é um relato de uma discussão entre um sogro e um genro, onde um queria matar o outro. Só que essa noite nós vamos falar de problemas comuns que acontecem na nossa família. Problemas comuns, guerras comuns, lutas que muitas das vezes tem elas que nós conseguimos reagir e agir e conseguir resolver. Porém, tem umas que nós não temos nem reação para agir. Nós não conseguimos ter reação para agir em cima do tamanho e a dimensão que é o problema. E aqui nesse relato é muito interessante que ele mostra de uma forma muito prática a forma de resgatar uma família perdida. Aqui fala com muito detalhe e muita precisão do que devemos fazer. Amém? A cada dia nós somos surpreendidos por esse problema. Nossos problemas eles são praticamente diários. Dia após dia nós temos um gigante, sim ou não? Acontece diariamente problema, seja ele financeiro, seja ele sentimental. O casal muitas das vezes ele está juntinho ali, apaixonante. Parece que por causa de uma besteirinha, parece que já vira tudo ao contrário. Parece que já as coisas já estão difíceis, aí um problema tão pequenininho, de repente ele vira um gigante do tamanho dessa igreja e a gente não conseguimos reagir. E aí é onde nasce um grande problema. É onde nasce um grande problema. A nossa reação diante do problema, da maneira que nós estamos, ela é o grande perigo do relacionamento. A reação espontânea. Muitas das vezes nós tomamos uma reação diante do problema, pensando que no ato do nervosismo, nós tomamos uma decisão e essa decisão acaba acarretando em um problema bem maior, porque nós estamos com a cabeça quente. A cabeça quente na hora já resolveu. Eu gosto de falar uma coisa que a palavra separação ela não pode fazer parte da nossa casa. Ela é do diabo. Então quando eu fico falando ela na minha casa, qualquer problema que eu tenho, vamos separar. Qualquer coisinha que tem, uma coisa que está, qualquer coisinha, a primeira palavra que sai da boca é vamos separar. Cara, você casou de uma forma eterna, você fez uma aliança eterna. E a separação não é uma opção, ela não está para você como opção. Tá? Moisés, quando ele escreveu a lei da separação, foi por pressão dos homens. Tem gente que fala, mas está lá na Bíblia. Sim, está lá. Eu vou trazer um exemplo muito claro para você da situação de Moisés. Imagine você, Moisés, o líder de toda aquela tribo, de toda aquela nação, e aí ele chega um casal para ele, o homem queria casar de novo, só que para ele casar de novo, a mulher ou ele tinha que morrer, ou melhor, a mulher tinha que morrer. Imagina ele chegar em Moisés e falar, Moisés, eu vou matar minha mulher para casar de novo. Imagina o coração de Moisés. Imagina, cara, se eu não autorizar a separação aqui nessa situação, ele vai matar a mulher. Então por isso que a Bíblia fala que foi por pressão, assim, no nosso arroz com feijão, por pressão do povo, Moisés editou e criou essa lei da separação. Nós não casamos para separar, nós casamos para viver eternamente com o nosso cônjuge. A separação ela não é opção, não tem essa opção no nosso casamento. A opção é tentar viver junto, é a única opção que nós temos, tentar viver feliz e ser feliz. Então diante desse problema nós devemos tomar cuidado com a reação que nós temos de forma nervosa, de forma sem pensar, sem ter algumas noções do que pode acarretar a minha decisão. E às vezes isso não é de forma planejada, é porque na situação que você está, no nervosismo que você está, você toma aquela reação pensando que está acertando, mas na realidade você está errando, porque você tomou uma decisão precipitada.
Amém? Como nós vemos aqui na família de Davi, muitos estão perdendo aqui a família, irmãos. Isso é uma coisa muito, hoje está tão comum essa coisa, não no nosso meio e não pode ser no nosso meio. É uma prática mundana, a separação, tipo, não deu certo, eu não combino mais com a roupa dele, não é nem com a pessoa mais, é com a roupa. Não combino, eu estou falando que eu escutei isso, eu não combino mais, o casal de atores estão separando porque um não combina com a roupa do outro. Um não combina, por exemplo, eu visto uma roupa, por exemplo, eu estou de azul, o cara está de azul, todo mundo está com a galera está de azul hoje. Hoje foi a noite do azul. Mas aí porque eu não combino, ele não quer usar a blusa que eu uso, eu quero usar azul, mas ela quer usar rosa. Eu quero usar azul, ela quer usar branco, nós não combinamos com roupa. Só pode ser isso, eu não sei, eu não entendi nada até agora, mas vamos separar porque um não combina com a roupa do outro. E vice-versa. Aí vamos separar. Você vê como é que é muito fácil? É muito fácil. Viver casado é fácil? Lógico que não. Mas é possível, é muito possível, é prazeroso, é muito bom viver casado. E tem muitos aí, irmãos, deixando as suas famílias ser roubadas pelos problemas. E aqui a gente viu no texto que quem foi lá saquear a família, quem roubou a família de Davi, foi os amalequitas, certo? E tem muita família deixando os amalequitas entrar dentro de casa e saquear a sua casa, dia após dia. Quem são esses amalequitas? Os problemas familiares que causam, vícios, droga, filme pornográfico. Tem muitos amalequitas entrando na nossa casa, a gente não está percebendo, mas ele está entrando e ele está roubando. Muitas famílias já foram roubadas, já foram saqueadas e precisam resgatar a sua família, precisam buscar o resgate da sua família. Amém? Eu vou ler a partir do verso 4 aqui. Nós vamos aprender aqui como resgatar a nossa família, a minha e a sua família. Nós vamos compreender primeiro a situação de Davi aqui, vamos primeiro compreender a situação dele, para aprender com ele o que devemos fazer para resgatar a nossa família. Amém? Entenderam, sim ou não? Primeiro nós vamos compreender a situação de Davi, para depois aprender com Davi o que ele fez para resgatar a família dele. Amém? Vamos partir direto para o verso 4. A palavra que eu preciso está lá no verso 4. Capítulo 30, verso 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achavam com ele alcançaram sua voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Davi aqui é que nós precisamos chorar na presença do Senhor. Davi, ele sabia tirar, irmãos, é muito claro que nós vemos que Davi, ele sabia tirar um tempo gostoso com Deus. Davi, ele sabia tirar um tempo com Deus, um tempo prazeroso com o Senhor, e ele sabia, irmãos. E a primeira coisa que Davi fez aqui, a primeira reação de Davi diante do problema, ele chegou, imagine você saiu para fazer algo, Davi, ele tinha ido aqui para um combate, ele levou o povo para ir para um combate, para atacar o povo de Israel, veja só, ele fez uma aliança com os filisteus, e ele foi para lá, aí chegou lá, os chefes lá, o rei queria que ele fosse, mas os outros diretores, vou colocar como diretores lá dos outros povos lá, falaram que não aceitavam que Davi pelejasse contra Israel, porque Davi lá na frente ia trair o povo. E aí o rei falou: Davi, na madrugada volta para o seu povo, que essa terra é uma terra que Davi, essa terra, quer ver o nome dela? É um nome meio estranho, a terra de Ziklag. Essa terra é uma terra de refúgio. Davi, ele foi para essa terra porque ele saiu da nação porque o seu sogro queria matar ele. E foi um refúgio, ele foi para lá, fez uma aliança, o rei dos filisteus permitiu que ele ficasse nessa terra, ele e o povo de Israel ali, que estavam juntamente com ele. E Davi, aqui nessa nação, ele chegou, então ele foi para lá e de repente ele voltou, ele esperava a sua família em casa. É igual o homem quando ele vai para o trabalho, aí quando ele pega a sua condução de volta para vir para casa, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o quê? Cara, eu vou chegar em casa, a minha família está lá. Meus filhos, vou abraçar meus filhos, vou abraçar minha esposa, vou tomar um banhozinho com ela, tranquilo, dar uma relaxada. E aí quando o cara chega em casa, a primeira coisa que ele descobre no meio do caminho é o quê? Que a família dele foi roubada. O cara está lá com essa expectativa. Imagina o caminhoneiro, está 15, 20 dias fora, está lá sonhando com a família dele. Cara, vou chegar, meu filho vai estar lá. O cara sente até o cheiro do perfume da mulher. Estou sentindo o perfume da minha mulher. E aí quando ele chega em casa, ele descobre que toda a sua família foi roubada pelos amalequitas. Seus filhos, suas esposas, todo mundo foi roubado. Imagine você agora, você chega na sua casa, não tem ninguém, todo mundo foi roubado. Só que aqui os caras
os bandidos, além de roubar a família, às vezes leva tudo, televisão, rádio, sofá, cama. Aí o cara chega em casa, não tem nem onde ele sentar, meu. E o desespero bate. Imagina aqui o desespero de Davi, imagina aqui o desespero desses outros pais de família, quando chegaram e não viram a sua família nem os seus filhos. Então é algo muito desesperador, porque nós amamos nossa família, nossos filhos, né? O amor que nós temos pelos nossos filhos é um amor que não tem explicação, sim ou não? A gente não aceita ninguém falar nada com nossos filhos, a gente é irmãozinho. Eu falo mesmo, quer ver um homem virar homem, meu amigo? Mexe com o filho dele, ou mexe com a mulher dele, você vê. Se ele não vira homem. E aí a gente imagina só a situação de Davi. E qual foi a primeira reação de Davi? Se fosse minha, eu botava um revólver na cintura e ia na bola. Hoje. Né? Vamos trazer para hoje? Eu ia atrás da minha família de todo jeito. Agora sem brincadeira. Agora então, qual foi a primeira reação de Davi que nós vemos aqui no verso 4? Chorar. Chorar na presença do Senhor. Davi foi chorar, Davi foi orar ao Senhor, chorando. Senhor, perdi minha família. Ele foi ter um particular com Deus, vamos dizer assim. Ele foi orar no secreto com Deus. Ele foi pedir ao Senhor e chorou. E aqui a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força de chorar. E é engraçado que a gente vê como um ente querido nosso. Quando a gente perde um ente querido, um parente, alguma coisa assim acontece, depois que a gente chora, depois não se sente melhor, se sente mais tranquilo, mais pronto para enfrentar as dificuldades que vem por aí. E é isso que realmente acontece. Eles choraram até acabar a força de chorar. Depois eles se sentiram prontos para prosseguir no resgate da sua família. Mas a primeira reação de Davi foi chorar na presença de Deus, orando ao Senhor. E ele chorou até que as energias acabaram. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que realmente devemos chorar na presença do Senhor quando vem a batalha, quando vem a dificuldade. Aí você fala, vou viver chorando. Não, mas na frente eu vou te falar que você não vai viver só chorando. Existiu um momento de chorar, igual Davi. Foi a primeira reação dele, foi chorar. Eu falei de forma, estou brincando aqui, eu falei que eu ia pegar a minha atrás, não é assim não, eu falei brincando. A primeira reação é essa, né? Vamos partir direto para o verso 6, parte B do verso 6. Aprendemos a primeira, que é chorar. Parte B do verso 6. Eu vou ler inteiro e eu vou ficar com a parte B. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheio de amargura. A segunda coisa, essa que eu aprendi aqui nessa passagem. Desde quando eu li, eu aprendi muito com essa atitude aqui de Davi. A segunda coisa que Davi fez, como a gente pode ver nesse verso 6, na parte B dele, é porque aqui o povo queria o quê? Apedrejá-lo. Sim ou não? Está escrito aí, certo? O povo queria matar ele. Falando aqui o correto. O povo queria matar Davi. O povo se angustiou e se amarguraram de uma forma tão tremenda que eles decidiram matar Davi pelo roubo da família. Eles culparam Davi porque a família dele tinha sido roubada. E o que Davi fez? Davi tinha o poder, irmãos, de matá-los, fazer ao contrário. Mas o que Davi fez? Compreendeu o povo. E como essa parte de Davi, eu li esse princípio, cara, Davi não teve nenhuma reação? Não, porque ele compreendeu o povo. A palavra diz que o povo estava amargurado. E Davi compreendeu a amargura desse povo. E compreendeu. E nós precisamos compreender dentro da nossa casa, as pessoas que estão caminhando com nós, o nosso cônjuge. Nós temos que compreender. Temos que procurar entender um ao outro. Eu não sou diferente, eu não sou igual a carne. Eu sou totalmente ao inverso. Pensa, nós não somos igual em quase, praticamente nada. Sem brincadeira. Mas nós damos certo. Graças a Deus. Eu só posso ser atrás, se é verdade. Porque ela é diferente, sério mesmo. Não vou nem entrar em detalhe, porque senão depois dá problema lá em casa. E hoje não é dia de problema. Alteração. Então, irmãos, vocês me tiram da concentração. Vou resgatar aqui. Estou falando da compreender. Então, precisamos compreender as pessoas. Muitas das vezes, as pessoas nos tratam, irmãos, mal, com arrogância, com ignorância. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque estão amargurados. Estão sofrendo dentro de casa. E outra coisa, sabe o que é? Para mim não esquecer, a cabeça vai bater nos flash. E a gente tem que ir lembrando. Sabe qual é o outro amalequita que tem roubado nossa casa? O WhatsApp. Vai marcando aí. Eu falei alguns, eu falei outro aqui agora e eu volto aqui agora para compreender.
Então você precisa compreender as pessoas. A pessoa está ali angustiada, você vai falar com ela: oi, amor. Amor por quê? Já viu? Amor por quê? Oi, bem. Bem por quê? Bom dia. Que bom dia. Aí você, cara, você vai lá e dá uma resposta. Mas será o que essa pessoa passou durante o dia? O que passou durante o dia? Tem dia que eu chego em casa, irmão, que a Carla está pilhada. Eu tenho 3 abençoados lá em casa. Então ela está pilhada. Eu estou compreendendo, não compreendi não, mas agora estou compreendendo. Eu chego hoje, sem brincadeira, ela sabe disso. Eu chego hoje, quando eu olho lá, aí eu vejo, o som não está ligado. O som não está ligado, a televisão não está ligada. Deu QRU, hoje foi dia de pilha. O que eu faço? Vou para lá pro cantinho, oi, tchau, vou lá pro cantinho, fico quieto. Por quê? Eu estou compreendendo já que ela está nervosa. Se eu for lá dar pilha, aí o treino vai pegar fogo mesmo. Aí à noite, meu amigo, foi pro break. Então eu preciso compreender. E aí você fala muitas das vezes o filho, vamos cair pro filho. O filho seu está lá numa situação a qual você está. Eu tô com um adolescente, vamos dizer assim, lá em casa, que pensa numa dificuldade que está na questão de jogo, sabe? Eu estou tentando e aí eu falo: cara, meu irmão, tu só pensa em jogo, cara. Jogo, aí ia até para campeonato. Eu falei assim: cara, calma, Deus. Eu não estou conseguindo engolir essa história, porque ele fala rápido, aí quer a resposta rápida. Eu falei: quanto mais me impressionar, é menos chance de você ir. Quanto mais me impressionar. É a lei da perseverança, meu. Tem a perseverança comigo. Eu não vou. E aí, lá em casa, eu falo: cara, você não deu muita sorte, porque eu entendo um pouco de informática. Esse dia ele mexeu no WhatsApp, cheguei lá no trabalho, eu puxei o WhatsApp dele todinho, essa conversa. Eu puxei tudinho. Puxei. Então, assim, eu puxo. Ah, Facebook, eu puxo também. Pode botar 50 milhões de senha. Você não deu, nesse aí, você não deu sorte, não. E aí só tá na dificuldade, que aí daqui um pouco me enrola, vai me enrolando, daqui um pouco tá jogando. E foi eu que autorizei de novo. Aí eu falo: cara, aí tá lá, tá jogando. Só que aí tranca no quarto, tem hora que chega gente lá em casa, e aí nem sai. Aí eu falei: não, tá errado. Aí em Deus buscando estratégia, em Deus já começou a dar uma coisa estratégia e vai dar certo em nome de Jesus. Mas às vezes eu estou perdendo ele. Você entendeu? Eu preciso também resgatar ele lá dentro da minha casa, no quarto. Não dá nem 1 metro de um quarto para o outro, mas às vezes eu perco lá, a minha família está sendo roubada por coisas que eu estou vendo, estou percebendo, mas muitas das vezes eu não estou entendendo que eu preciso ir lá e resgatar ele lá naquele quarto. Eu preciso resgatar ele lá naquele quarto, juro. Amém? Entenderam, sim ou não? Então eu preciso compreender a situação dele. Por que ele está ali, por que está assim, e isso eu tenho compreendido, essa situação dele, por que está lá, e aí Deus está dando estratégia e vai dar certo em nome de Jesus. Mas eu preciso compreender, nós precisamos compreender o nosso cônjuge, os nossos filhos, precisamos entender eles, o que está passando. A pessoa mal amada, o ditado do mundo fala mal amado, né? A pessoa mal amada realmente ela é nervosa, ele é nervoso. A pessoa quando vê se espinando com tudo está nervoso, tudo está ruim, é porque, irmãos, no mínimo ele está muito nervoso, angustiado, amargurado, porque a pessoa dá aquilo que ela tem, ela não dá aquilo que ela não tem. Se ela não tem amor, como é que ela vai dar amor? Se não tem carinho, como é que vai dar carinho? Não tem como. A gente dá do que a gente tem. Amém? Então, a segunda coisa que aprendemos aqui com Davi para resgatar a família, e no processo de resgate na família de Davi, é que precisamos compreender as pessoas da nossa família. Não somente da nossa família, mas nós precisamos compreender as pessoas de forma geral. De forma geral, seja dentro da nossa família, seja fora da nossa família. Temos que, às vezes, engolir seco, compreender e entender que a pessoa está passando, às vezes, por uma situação muito difícil. Precisamos compreender as pessoas. Amém? Parte C do verso 6. Mas Davi... Depois que o povo falou que ia proteger ele, a reação de Davi: mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então Davi nos ensina aqui que nós precisamos nos fortalecer em Deus. Primeiro Davi chora, Davi sabe da bomba, da notícia, ele chora. Em seguida, Davi começa a compreender a situação daquele povo que queria matar ele. E depois Davi vai buscar força no Senhor. Davi está se preparando para resgatar a família. Entenda, ele está no processo de preparação ainda. A reação dele podia ser imediata, mas ele preferiu preparar. Nós estamos falando de família. Quando a gente fala de família, o negócio é bem mais embaixo, como diz, né? A reação, ela costuma ser imediata. Olha só o processo que nós estamos correndo.
Então Davi ele resolve se fortalecer no Senhor. Ele busca fortalecimento no Senhor. Ele é ameaçado de morte, o povo fala, vou te matar, porque você fez com que minha família se perdesse. Ele falou, não, peraí, calma. Eu compreendo que vocês estão amargurados. Não é fácil passar por uma situação. Olha a situação de Davi, sendo que Davi também tinha perdido as suas 2 esposas, seus filhos, vamos dizer aí. Mas Davi precisava compreender a situação, porque ele era o líder. Ele estava num papel diferente do papel daqueles que estavam acompanhando. A situação de Davi era 10 vezes pior do que a situação de todos os demais. Mas mesmo assim, o povo ameaçando Davi de morte, Davi falou, não, calma aí, gente. Eu estou com vocês, isso vai dar certo. Eu compreendo vocês, mas isso vai dar certo, fica tranquilo. E o coração de Davi quase rasgando de dor pela família dele. Amém? Precisamos compreender a nossa família. E logo em seguida, nós precisamos buscar fortalecimento no Senhor para começar a ter reação diante do problema que estamos enfrentando. Chorar, irmãos, faz parte. Compreender faz parte. Mas não adianta eu fazer isso tudo e não buscar o fortalecimento no Senhor. Não adianta. Eu não posso viver o resto dos meus dias chorando, compreendendo e não buscar força no Senhor. E não me fortalecer no Senhor. Eu preciso me fortalecer. Chorar faz parte, compreender faz parte, mas eu preciso me fortalecer no Senhor. E como é que eu me fortaleço no Senhor diante do problema na minha casa? Cara, tem uma chave. Pensa numa coisa difícil, que ao mesmo tempo fácil. Para mim me fortalecer no Senhor, eu preciso estar próximo do Senhor. É só isso, estar próximo do Senhor. Porque quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais forte eu estou. É simples. E como é que eu faço para me aproximar do Senhor? Qual é a única maneira que eu tenho de me aproximar do Senhor? 66 livros aqui. Bíblia. Leitura Bíblia. Devocionais dentro de casa, leitura da palavra de Deus dentro de casa, deixando de deixar a Bíblia como um feixe dentro de casa. O cara chega aqui, a gente tem ali na secretaria da igreja, sem brincadeira, a pastora até estava falando esse dia, nós temos ali para 30 para mais Bíblia. Vai tudo para o Nordeste, aí quem deixou sua Bíblia ali? Então ali você tem 30 Bíblias, nós temos aproximadamente 300 pessoas na igreja, então 10% das pessoas da igreja não estão lendo a Bíblia, então vai ser mais do que isso. Porque inclusive a gente já até deu para algumas pessoas que estavam precisando da igreja. Então vamos botar aí que 20% das pessoas na igreja não estão lendo Bíblia, porque perdeu a Bíblia e não veio atrás da Bíblia, ou comprou outra, ou está sem Bíblia, ou nem sabe que perdeu. Já pensou, irmãos, se a nossa Bíblia fosse o nosso celular? Será que esqueci? Estava falando esses dias sumiram o celular na igreja. Eu até falei, cara, sumiram o celular na igreja. Não é o da Rosana, não. A Rosana sumiu, mas ela veio atrás. Sumiram o celular na igreja, sumiram o celular. Quando eu fui ver o celular, só a carcaça. Eu falei, está explicado por que esqueceram o celular. Esquece não, irmão. Esquece não. Agora a Bíblia, todo dia. Todo culto tem Bíblia que a pessoa esquece. Então aí como é que vai fazer na segunda-feira? Se eu esquecer a minha, que às vezes eu esqueço ali atrás, eu tenho outras. Mas essa aqui é minha, meu xodózinho, minha Bíblia. Mas eu tenho outras Bíblias. Se eu precisar ler, eu tenho um celular, quando eu preciso ler, que eu passo o dia lendo. Por exemplo, pintou uma dúvida, aí eu vou lá e já abro lá rapidão. Tem gente que pensa que tem hora que o cara pensa que eu estou fumando, mas não é porque bateu uma dúvida, eu vou lá no celular rapidão e vou tirar minha dúvida. Mas eu passo o meu dia lendo a Bíblia, de vez em quando lendo a Bíblia, eu paro, leio, tem meu dia que eu paro, leio, tranquilo. Por quê? Porque eu me aproximo de Deus. Quando eu não leio a Bíblia, eu me distancio de Deus. E quando eu estou distante de Deus, eu estou fraco, pensando que estou forte. Quanto mais distante de Deus eu fico, mais fraco eu fico. Mais fraco eu fico, mais pecado eu cometo, mais preparado para o inferno eu fico. Verdade assim. É desse jeito que funciona. Pertinho, céu. Longinho, inferno. E assim vai. Amém? Nós precisamos se fortalecer em Deus. Precisamos buscar esse fortalecimento em Deus. E só, irmão, só com esse fortalecimento do Senhor, para nós conseguirmos resgatar a nossa família. Aí você fala, mas esse cara só está falando de resgate, minha família não foi roubada. Aí é onde a gente se engana, né? Às vezes ela está sendo roubada já há muitos anos dentro da sua casa e você não está percebendo. A família de Davi foi roubada aqui pelos amalequitas. E às vezes a sua está sendo roubada pelos amalequitas também. Só que os amalequitas disfarçados dentro da sua casa, roubando devagarzinho e você não está percebendo. Amém? Verso 8 e 9.
e consultou Davi ao Senhor. Primeiro eu vou ficar aqui nesse consultor. A outra coisa que nós aprendemos com Davi é que precisamos consultar ao Senhor. Precisamos consultar ao Senhor em toda decisão, principalmente quando é de família. O sacerdote ele é o cabeça, não é isso que a Bíblia diz? Ele é o cabeça, ele é responsável pela casa. Agora ele é responsável como Cristo é o responsável pela igreja. Como é que Cristo é responsável pela igreja? Ensinando, amando e principalmente dando a vida por ela. É assim que funciona. Então Cristo ele é o cabeça da igreja, ele é o discipulador principal da igreja e ele ama tanto a igreja que ele deu a vida por a igreja, morreu pela igreja, morreu por mim e por você. Esse é o amor. Esse é o amor que o homem precisa ter para com a sua família. E a responsabilidade vem junto com isso. A responsabilidade do homem. Por exemplo, eu não sei como é que tem homem, irmão, sem brincadeira. Eu acho que tem homem que ele é problemático, ele é doente ou coisa do tipo. Porque eu não sei como o homem não se preocupa com a sua família, com as coisas da sua casa, da sua família. Eu não sei como é que se preocupa. Volto a dizer da minha família, eu vou falar da minha família que é mais fácil de resolver depois. Por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma filhinha caçula, tenho um filho do meio e tenho um mais velho. Os três é diferente um do outro, não tem nenhum igual ao outro. Cada um tem um instinto, cada um tem um jeito, não adianta. E aí, o mais velho, irmão, se você for lá, ele está no quarto dele com a porta fechada, você pode esbagaçar a casa todinha, ele está dando uma água, minha cama está aí? Tá, vou dormir. Para ele está tudo certo. Já o do meio, tudo que você for fazer dentro da casa, ele quer saber o que você está fazendo. Por exemplo, o dia que o pedreiro vai lá fazer qualquer coisa, ele quer saber o que o pedreiro está fazendo. Uma função de preocupação, porque ele entende que aquela casa é dele. Já é diferente. Já pequena, só quer. Mulher, aí, só quer. Ela está no tempo só que quero. Já gastou 50 vezes que os homens gastou, mas quero. Olha isso, ela não está muito preocupada com nada não. Se o pai está trabalhando, se não está, não. Ainda não. Mas o do meio é muito preocupado. Ele é melhor do que o outro? Não, cada um tem o seu jeito. Eu preciso compreender os três com cada jeito de cada um. E é complicado quando tem uma mulher no meio. Mas tem que compreender. Mas aí ele é preocupado. O Paulinho estava trabalhando lá em casa e ele perguntou do Paulinho. Aí um dia que eu estava trabalhando, a mãe, ele novinho, a mãe sem saber como é que ligava o registro, também que não se preocupa, só quer a água caindo na torneira, só quer a energia funcionando, não se preocupa. Aí ele pegou e falou: mãe, não é assim. Foi lá, abriu a caixa, é assim que funciona. Você só quer o chuveiro. E fica ensinando a mãe como é que ligar a água da casa. Mas é a forma. Ele é aquele pequenininho, se eu subir por ele, diga que eu fosse pregar, ele vinha muito comigo subir e pregar também. Aí não pode. Mas é o instinto, é a maneira, é a forma. É a forma deles. Mas eu amo os três e os três me amam. Mas a gente vai seguir na vida assim, cada um com o seu jeito, cada um com a sua maneira. E eu preciso, irmãos, diante disso, consultar o Senhor em toda qualquer decisão que eu tomo sobre a vida deles. E aí eu volto a dizer, tem pais que não se preocupam com nenhum detalhe dentro da sua casa. Eu não sei como consegue. Eu não sei como consegue um homem, ele é o mantenedor daquele lá. E se o arroz está acabando, ele não está preocupado se tem feijão, se tem... Meu irmão, eu não sei, parece que a gente tem problema na cabeça. Porque tem cara que é assim, que está nem aí. Está nem aí para nada. A minha luz tem 50 luzes atrasadas. 50. Cuidado, viu? Castelo e a Caesp estão operação resgate. Estão resgatando as contas tudinho. Fica, abre o olho. E aí, irmãos, a pessoa está lá com 2, 3 contas na casa, tipo assim, está nem se cortar. Não tem a preocupação, não tem a responsabilidade que deve ter o homem, não tem. Não precisa se preocupar, mas aí eu estou sem emprego. Cara, beleza, está sem emprego, mas o cara tem aquela preocupação, sabe? De ir atrás, porque ele precisa manter aquela família, porque os filhos dependem dele, porque ele precisa dar uma direção para os filhos dele precisam ser alguém além dele. Não é isso que fala a Bíblia, tem que ser flecha na mão do oleiro, os filhos têm que ir além dos pais. Os filhos precisam alcançar aquilo que os pais não alcançaram, irmão. Essa é a regra. Você sempre sonhou em ser um médico, não conseguiu, você tem que fazer de tudo para o seu filho chegar lá e ser um doutor, médico. Dá um caminho, dá uma direção. Aí tem pai que não se preocupa. Não se preocupe. O filho está crescendo, está terminando os estudos, está estudando, mas o que ele quiser ser, vai tipo assim, está desligado, sabe? Mas tipo assim, não está preocupado, não tem aquela responsabilidade
de botar os filhos na linha, tirar os filhos desse período tão doloroso que tem nos nossos dias de hoje, onde pais e mães perdendo os filhos tão novos por causa das drogas, por causa dos amalequitas que entram dentro da nossa casa, empurra droga, empurra vídeos que não devem ser assistidos, empurra todo tipo de porcaria dentro da casa e o pai está lá, dormindo, com a barriga para cima, os pés para cima, tranquilo, nada está acontecendo, está tudo bem dentro da minha casa. E os amalequitas lá roubando. Temos que ter cuidado com esse detalhe, irmãos. Precisamos consultar o Senhor. Volta a consultar o Senhor. No verso, aqui a primeira parte do versículo aqui 8 diz assim: e consultou Davi ao Senhor. Olha só, irmãos, a história de Davi. A família de Davi foi roubada. Davi, ele teve a família roubada. Davi, primeira reação, chorar. Segunda reação, compreender aqueles que estavam amaldiçoando ele, querendo matar ele. Depois Davi, irmãos, que ele compreendeu as pessoas, ele buscou fortalecimento no Senhor. Agora ele foi consultar o Senhor. Olha o caminho que Davi está percorrendo antes de resgatar a família dele. Olha o processo que Davi está fazendo. Davi agora está consultando ao Senhor. Ele chorou, ele compreendeu, ele se fortaleceu e agora ele foi consultar o Senhor. Ele podia muito bem, estou forte, agora eu vou lá resgatar minha família. Não, agora eu vou atrás de quem realmente vai me fortalecer, de quem realmente vai guiar os meus passos, de quem realmente vai resgatar minha família, o Senhor. Ele foi atrás do Senhor, ele foi consultar o Senhor, e aí ele diz: e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu essa tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor. Aí o Senhor deu uma resposta para ele: persegue-a, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Então o Senhor deu uma palavra aqui de respaldo para Davi e disse: irmão, filho meu, vá, a vitória é sua, está garantida. Depois que nós consultamos o Senhor, irmãos, seja a resposta do Senhor positiva ou negativa, eu preciso obedecer o que o Senhor falou. Tem gente que consulta o Senhor: Senhor, é para mim comprar esse carro? Aí o Senhor fala: não. Aí você fala: não, mas Deus não falou comigo, eu não vi a voz do Senhor. Meu Deus tem umas maneiras para trabalhar que só você não compreende se você não quiser. Só não compreende se não quiser. Esse dia eu estava me perguntando, falando com o carro, e foi até o pastor que me deu uma palavra. Depois eu fiquei engolindo ela, até falei: mas o pastor falou um negócio comigo que eu achei que ele nem percebeu o que ele falou. Mas esse dia eu estava falando: cara, Deus precisa falar comigo algumas coisas, se for para a minha vida, porque eu preciso ser diante do Senhor. Deus precisa falar comigo. Deus pode falar com o profeta e tudo, mas se é relacionado, olha só eu com Deus, se é relacionado à minha vida, Deus precisa falar comigo. Aí o pastor falou assim: tem coisa que Deus já falou com nós há muito tempo atrás, era outro contexto da história. E eu peguei essa parte, falei: rapaz, Deus já falou comigo, eu estou esperando Deus falar de novo. Estou esperando Deus falar de novo. Deus já falou até há anos. E às vezes a gente fica esperando Deus falar de novo. Sempre Deus já falou há muito tempo atrás. Aí você fala: não, Deus não vai ficar repetindo, não, irmãos. O que Ele quer para você, não. Ele já falou, só basta você seguir. Se você não seguir, amém. Amém no bom sentido, né? Amém ou amém. Se você seguiu, glória a Deus o que Deus te falou. Se não seguiu, siga. Siga o caminho que Deus te deu. Siga Ele. Se Deus falou, irmãos, siga aquele caminho que Deus te deu. Consultou o Senhor falou: não compre esse carro. Não compre, irmãos. Não compra, vai dar problema, você vai bater, você vai morrer, sua família vai morrer. Ou pior, eu falo mesmo, se eu estiver no carro dirigindo, Senhor, tenha misericórdia na minha vida, e eu estou muito cuidado com minhas palavras. Mas se eu chegar a bater um carro, que eu morra, mas que não que minha família morrer e eu ficar vivo. Que eu morra, mas a minha família morrer e eu ficar vivo, eu não aceito não. Não sei o que vai acontecer a partir daí não. Por negligência minha, já pensou? Deus fala: troca o pneu do seu carro. Meu, tem que trocar. A careca. Fiz uma viagem ali, o bicho deu uma deslizada. Eu falei: meu Deus, que perigo. Minha família. Falou já, eu fui até consultei até os preços desse pneu. Tem que comprar os pneus. Mas olha a responsabilidade. Aí Deus falou: cara, troca os pneus desse carro. Falou comigo de novo esse dia. Vou ter que trocar. Já pensou, não troca, aí acontece um acidente. Aí toda a minha família morre. E o bonitão, porque eu sou bonito mesmo, mas o bonitão pega e fica vivo. O bonitão fica vivo. E a família está lá toda morta. Ano passado, no nosso encontro, foi um encontro, morreu um amigo meu muito próximo meu. Ele trabalhava comigo, quartel empresa. E ele morreu, eu conheci ele, a filha dele desde pequenininha, cara. Ele era um amor com essa filha. Pensa no cara que
Chega da senhora e ela gostava de sentar na minha mesa. Aí ele ia botar a menina na mesa e eu ficava lá, bonito. Vou ficar aqui a menina na minha mesa. Tanto tempo que eu panicava essa menina. Eu pegava e fazia ela sair quando ele estava com essa menina lá. E aí o cara, mas pensa no amor, pensa na paixão, pensa no cuidado de pai. E aí ele pegava e ele todo dia ele ia, ele saía do serviço na hora do almoço, pegava a filha, levava para a escola, ia em casa, almoçava, voltava. Todo dia ele fazia essa missão, ele chamava de missão. Chegava de manhã, levava a filha, na hora do almoço levava, voltava. Pensa, ele trabalhava mais fazendo isso do que na empresa, vamos dizer assim, né? Era mais pesado esse serviço de voltar. E ele tinha comprado até uma motona melhor, mais segura, uma moto, acho que era 600 cilindradas, me mostrando uma moto toda alegre. Só que ele tinha uma bis, só que ele não gostava de se desfazer de nada. Desde quando eu conheci o Júnior, irmãos, ele estava construindo a casa dele. Construindo todos os detalhezinhos. Ele mesmo que estava aceitando porcelanato na melhor qualidade, aquela coisa, casa de 3 pavimentos. E foi, só que não desfazia de nada. A vizinha dele, certo dia ele está indo com a vizinha dele, o que é, eu estou falando de responsabilidade, irmão, porque foi falta de responsabilidade dele. Isso é compreensível, inclusive a própria mulher dele já chegou nessa conclusão. Ele comprou uma moto maior, porque a filha dele era pequenininha, ele já tinha essa bis. E aí a filha cresceu, se tornou uma moça com 16 anos, e a moto já não estava mais suportando eles dois, porque ele também era grande. E aí é irresponsabilidade no caso, porque a moto não ia suportar. E quando ele está indo embora, no qual eu falei com ele 6 horas, ele morreu 6h28. 6 horas eu falei com ele no telefone sobre a situação. Quando deu 6h28, o carro bateu na traseira da moto dele, morreu, a filha dele morreu na hora, e em seguida, pouco tempo depois, ele estava vivo. Pouco tempo depois, ele começou a ter uma parada e morreu. Eu falo, cara, imagine, eu falo com o pai e a esposa, imagine se o Júnior ficasse vivo, irmão. O que ia ser dele com aquela filha dele? Ele não ia suportar, eu sei que ele não ia suportar, porque eu conheço assim, eu vivi esse amor que ele tinha pela filha dele. E aí ele morreu em seguida. E aí eu vou te falar, irmãos, morreu, já aproveitando o gancho, a moto ficou com nem 100 km rodado, a moto nova, o carro zerado na garagem, e a casa bonita, pintadinha, mas ele não chegou a morar na casa. 16 anos construindo a casa. Não entrou dentro da casa. Irresponsabilidade. Pensa no cara correto, ele era. Mas, por causa dessa irresponsabilidade, foi ele e a filha dele. E se tivesse sido só a filha, irmãos, ia ser muito pior. Eu sei que ia. Pelo que eu conheço ele, eu sei que ia. E é isso que eu quero dizer. Imagine, com a irresponsabilidade minha, que eu morra. Não minha família. Misericórdia. Fiquem aí, intacto. Pela minha responsabilidade, eu preciso. Só que não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. Eu sou o responsável, eu preciso consultar o Senhor sobre as decisões da minha família, mas eu preciso consultar com responsabilidade para saber que se Deus falar não é não, se Deus falar sim é sim, agora se Ele falar não é não. Aqui nesse contexto de Davi, Deus deu uma resposta positiva. Vai lá, o que Davi fez? Agora sim. Davi passou por todos esses processos, só que agora ele vai reagir, porque ele pegou todos os respaldos de Deus. Davi chorou, compreendeu, se fortaleceu, consultou e avançou. E avançou para o combate. E avançou para o combate. E é isso que precisamos fazer. Consulte o Senhor, sacerdote, mas obedeça o que o Senhor te falar. Obedeça. Se Ele falar sim, é sim. Se Ele falar não, é não. Carro, casa, bicicleta, sapato. Sapato também. Sapato, qualquer coisa. Consulte o Senhor. Eu no início, irmãos, no início da minha essência, pensa no cara. Sapato também. Mas minha mulher. Sandália, calçados em geral. Se minha mulher não consultar para comprar sandália, lá em casa vai ter uma rebelião. Mas vamos lá. Diante disso, irmãos, nós precisamos consultar e obedecer o que o Senhor mandar. Eu, quando, no meu início do meu processo que eu aceitei o Senhor, eu fui engraçado. Primeiro eu li a Bíblia, o pessoal ficava botando pressão, aceita lá. Vocês vão ver quem é esse Deus mesmo. Vamos ver quem é esse cara, olha o que eu falava, vamos ver quem é esse cara. E eu ia ler, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha lido a Bíblia todinho. Eu falava bem assim, eu vou ler a Bíblia todinha. Onde Deus me conduzir depois que eu ler, eu vou. Mas eu li ela todinha primeiro. Depois eu aceitei o Senhor. Eu era tão assim, que até para me comprar uma blusa, parecia chegar assim. Mas essa é bonita, Senhor. Olha só, eu ficava, você vê como é que é, né? A gente vai perdendo essa essência. Mas era assim, toda situação minha eu consultava o Senhor. Todo detalhe, toda coisa eu consultava. Amém? Então consulte ao Senhor e obedeça a resposta, obedeça baseado na resposta. E por último,
Verso 10. Pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro, mas Davi e 400 homens conseguiram a perseguição. Agora imagine Davi chegando de uma... Ele foi para o combate, eles não combateram, mas eles cansaram, certo? Eles se prepararam para o combate, eles treinaram o combate, eles fizeram tudo que tinha que fazer para o combate, só não combateram. Então, e eles voltaram, assim que chegaram, receberam a resposta, iniciou o processo. Davi estava esgotado. Davi e todos os homens que estavam ali com ele estavam já esgotados da situação que eles estavam enfrentando. Mas mesmo assim, o que a gente pode ver aqui? Davi, ele lutou, ele resolveu lutar, ele resolveu ir atrás da sua família. E só que nesse processo, dessa caminhada dele, de resgatar a família dele, muitos estavam cansados e desistiram. E o que eu quero te dizer com isso? Com esse cansado e desistiram? Porque alguns irmãos na nossa família, nem todos, vão caminhar igual a gente caminha. A minha esposa, ela não vai caminhar igual eu caminho. Eu não vou caminhar igual a minha esposa caminha. Não tem como. Cada um vai caminhar no ritmo. Tranquilo. Mas eu preciso me esforçar para lutar. Eu não posso parar, eu não posso desistir. A minha família, ela precisa ser algo primeiro na minha vida. Deus, ele está acima de tudo, acima de todas as coisas. Eu estou dizendo agora de algo terreno. A minha família precisa ser o número 1 na minha vida terrena. Ela precisa ser minha prioridade de forma geral. Nada mais importante do que a minha família. Entende o que eu estou te dizendo? Estou dizendo de forma terrestre. Deus está acima de todas as coisas. Estou dizendo aqui na terra. Tem cara que despreza a família por causa do emprego. A sua família é sua prioridade. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Não permita que os amalequitas, os roubadores, roubem a sua família. Principalmente por negligência sua. Não permita que isso aconteça. Lute por ela a todo custo. Mas eu estou cansado. Meu irmão, se levanta e vá atrás. Busca a última força, e vai atrás, não permita. Eu estou perdendo meu filho para as drogas. Meu irmão, vai atrás, ele está vivo. Eu estou perdendo minha família para a prostituição. Meu irmão, vai atrás. Resolva, tudo a tempo, tudo tem um tempo. Você precisa ir atrás da sua família. As pessoas estão vivendo um tempo tão comum que começou o comunismo dos casais dentro da igreja evangélica. Onde tudo é mais fácil separar, volto a dizer. É mais fácil, onde os casais, eles separam, daqui a pouco começam a trocar os casais dentro da própria igreja. O casamento, casando, aí tem pastor, graças a Deus no nosso caso. Mas tem pastor que permite e vai e casa ainda dentro da igreja. Separou de um, casou com o outro, amém, outro casamento. Dá seu nome de novo, vai ver no livro, dá o nome da pessoa. Aqui aconteceu isso, mas o mesmo casal que separou, casou de novo. O mesmo casal aqui na nossa igreja. Para honra e glória do Senhor, foi isso que aconteceu. Eles casaram, entendeu? Eles separaram deles mesmos e voltaram para eles mesmos. Casaram de novo, aqui no livro. Está ali tudo registradinho. Mas não, isso aí é sodomia, é o tempo de sodomia que está chegando, é o tempo da bagunça mesmo que está chegando, e ele vai chegar porque Jesus Cristo está voltando, como diz a música aí. E esses são o tipo de coisa que há que acontecer. Por isso nós precisamos se fortalecer, por isso nós precisamos consultar o Senhor, e por isso nós precisamos buscar força, irmãos, onde nós não temos, para resgatar a nossa família. Não permitir que ela seja roubada por nada nesse mundo. Precisamos concluir a nossa caminhada, como diz Paulo, concluir ela. Dizer assim, eu concluí o bom combate. Minha família está aqui, Senhor. Está aqui, consegui. Está aqui meus filhos. Está aqui minha esposa. Está aqui. Hoje eu fui, ele estava vendo um negócio ali com o Vosmar e ele me falando dos filhos dele que eu conheço. Já no menor, e ele tem 3, eu também tenho 3 filhos dele falando. E os filhos dele estão tudo também no altar. Igual está aqui, pastor, também os filhos tudo no altar. E a nossa estratégia precisa ser isso, levar os nossos filhos para o altar do Senhor. Deixar isso tudo no altar do Senhor. Para quando o Senhor chegar e falar bem assim, Ronaldo, o Senhor não vai me chamar de Ronaldo, ele vai chamar Ronaldo Santiago, cadê a sua família? Eis aqui, Senhor, está tudo no teu altar, servindo a ti, fazendo a tua vontade, o teu querer, está tudo aí. Aí ele, venha, bendito do meu Pai. Oh, aleluia! Missão cumprida, amém? Mas precisamos lutar, irmãos, pela nossa família. Mesmo no momento que a gente pensa que não temos força,
Busque esse fortalecimento no Senhor que Deus vai te dar. Tudo depende da sua disposição, da sua decisão. Eu tomei uma decisão esses dias, eu estava falando com o pessoal, eu estava ficando meio fresco com o horário, sabe? Eu falei, falta de quartel, meio fresco com o horário, me atrasando com algumas coisas sem necessidade. Eu falei, está arrependido na minha vida. A partir de hoje, meu horário vai ser cumprido. Se marcou horário comigo, irmãos, eu vou chegar naquele horário que você marcou comigo. Só se der algum B.O. Mas se não der, se você marcou aquele horário, eu vou cumprir aquele horário. Eu vou fazer de tudo para cumprir com ele, com esse compromisso. Eu falei, precisamos cumprir, precisamos ser assim. E eu voltei nessa estaca, e vai dar certo. Eu estava ficando meio fresco com o horário, não estava nem para orar mais não. Misericórdia, está repreendido, em nome de Jesus, está repreendido já. Amém? Para concluir, versos 18 e 19. Verso 18 diz assim: e assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou, olha só, irmãos, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada. De tudo o que os amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Olha só a conclusão dessa história. Olha só a conclusão do resgate da família de Davi. A família de Davi foi roubada e não aconteceu nada com ninguém, porque Davi estava se preparando antes de avançar. Ele começou a se preparar com o Senhor para ir lá resgatar a família. E se muitas das vezes a reação de Davi fosse imediatista, de tentar resolver logo com a força que ele imaginava que tinha, provavelmente ele ia perder. Podia resgatar uma parte, mas a outra parte ele ia perder, iam ser mortos, e por aí vai. Ia ter perda na família, perdas irreparáveis. Só que na família de Davi não teve perdas irreparáveis. Teve perda, mas houve um resgate. E houve um resgate completo, inteiro. É esse que nós precisamos. A gente não pode abrir mão da nossa família de nada. Precisamos resgatar todos os detalhes que o inimigo tem roubado da nossa casa. Precisamos resgatar até as moedinhas que o inimigo tem roubado da nossa casa. Tudo nós precisamos resgatar, irmãos. Tudo precisamos resgatar. Tudo que o inimigo roubou dentro da nossa casa, nós precisamos resgatar. Primeiro, não permitir que ele roube, mas se ele chegar a roubar, precisamos ir na luta e resgatar a nossa família. Amém? Eu quero finalizar agora. Eu não sei se conseguiram aí um papel e uma caneta. Conseguiram ou não? Acho que vão ver ali. Enquanto eles vão ver se conseguiram papel e caneta, porque foi de última hora, eu estava lendo e vai ter um papel aqui, uma caneta. Enquanto eu falo, ele vai ser distribuído. Eu quero que você pegue esse papel aí e você vai começar a escrever nesse papel todas as coisas boas dos seus familiares. Por exemplo, a Carla vai colocar lá Ronaldo, esposo, lindo, cheiroso, trabalhador. E aí você vai colocar esposa. Aí você vai colocar lá: o Gabriel é assim, ele faz isso, limpa o banheiro, tal, entendeu? Você vai colocar coisas boas. Você não vai botar lá uma história inteira. Você vai colocar coisas boas da sua família. Amém? Estão comigo aqui ou não? Amém. Amém. Então lá no final, depois que você escrever isso aí, você vai escrever bem pequenininho, bem assim, ó. Você vai escrever bem assim. Você vai escrever lá no final: eu jamais desistirei da minha família. Lá no final, assim, você vai escrever isso. Depois você vai pegar esse papel, nós vamos orar. Você vai pegar ele, você vai guardar ele num lugar que você sempre tem acesso. Por exemplo, no meu caso, eu vou ter que colocar na Bíblia. O lugar que eu sempre abro, eu vou pegar ele e vou estar lendo. Toda vez que você tiver algo diferente disso, você vai pegar aquele papel e vai ler, ver o que você escreveu, escreve seu nome aí embaixo, você que escreveu, o que é a sua família aí, o que é a sua família para você aí, o que eles são para você. Lá no final você vai escrever: eu jamais desistirei da minha família. Jamais desistirei da minha família. Amém? Pode escrever de forma rápida para a gente não perder tempo, mas escreve os principais. Tem gente que a família é grande, né? Escreve novo por novo. No meu caso eu vou escrever depois, porque isso é grande, minha família. Não se esqueça, irmãos, para resgatar a sua família,
Você precisa chorar na presença de Deus. Você precisa compreender as pessoas. Você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa consultar o Senhor. E você precisa, acima de tudo, lutar de todas as forças para resgatar a sua filha. Você que está sem Bíblia ou coisa assim, você pode escrever e leva para casa. Coloque lá naquele lugar na sua casa que você sempre tem acesso a ele. Aquele lugar que sempre você vai uma gaveta, que sempre você movimenta ela. Para você entender que é para você estar vendo isso aí de tempo em tempo. De tempo em tempo você vai estar vendo isso aí, lendo. Ok? Então, vamos. Terminaram aí, não? Deu um minutinho? Se fosse falar coisa ruim, seria mais rápido, será? Tomara que não. Vai ser ruim, né? Boca, né? Em casa do Nenê, minha mulher é tão boa comigo, tão boa. Tão certa, tão perfeita que nem lembro de nada de mal que ela faz comigo. O que ela faz de bem, ultrapassa o que ela faz de mal. Eu nem lembro. Tenta ser minha dura, né? Mas é verdade. É verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos ficar de pé agora neste momento. Vou pedir para tocar um louvor, o outro está na internet dele. E eu quero só que a gente preste atenção nesse cântico. Enquanto a gente vai escutando esse cântico, já para finalizar, quero que você apresente, sei que você escreveu diante do Senhor da tua família, principalmente a última frase, dizendo que você jamais desistirá da sua família. Principalmente ela, vai apresentando, Senhor, jamais eu desistir. Tentando destruir as bases da família, o poder de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, só aqui ficou. Cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da
casa. Quero te ajudar a trazer o entendimento de algumas coisas através da oração que Deus pode fazer, o que Ele quer fazer dentro da sua casa. Mas eu quero pedir permissão, Ronaldo, para acrescentar mais um item à sua palavra. Depois que Davi recuperou a sua família, que recuperou a todos, Davi trouxe todos de volta. Só que Davi tinha com ele 400 homens. Mas quando ele chegou a um determinado ponto, os homens eles estavam tão cansados, que eles não conseguiram acompanhar Davi. Só 200 foram. Batalharam e trouxeram de volta os pertences. E aí naquele momento a palavra de Deus fala que alguns vadios andavam com Davi, porque Davi tinha os seus 70 valentes. É verdade. Mas tinha muita gente também mau caráter que às vezes ia junto e andava com ele. E esses homens falaram assim: olha, esses 200 não foram até lá, então eles não têm que partir nada que é deles. E Davi, meus irmãos, Deus foi misericordioso conosco. Agora nós não tínhamos nada, e agora nós temos tudo de volta e mais um pouco. E vocês querem ser impiedosos com seus irmãos? Não vamos fazer isso. Vamos dividir do mesmo jeito, da mesma forma com todos. Sabe o que eu quero dizer isso para sua casa? Um coração misericordioso, ele pressupõe um coração que perdoa. O seu lar nunca vai ser pleno, o seu lar nunca vai ser feliz, se o seu lar, se a sua casa não for um lugar de perdão e misericórdia. Minha mulher todo dia tem que ter misericórdia de mim, porque ela enxerga em mim coisas que nenhum de vocês enxergam. Ela dorme comigo, ela acorda comigo. Se ela não olhar para mim com misericórdia e com perdão, não tem casamento nenhum no mundo que funcione. Você está conseguindo compreender o que o Espírito Santo está querendo te dizer? Irmão, para dentro da sua casa. Para com aquelas coisinhas que ficam te levando a lugar nenhum. Tem briga que você não sabe nem o que está brigando. Já está brigado há tanto tempo que esqueceu até o motivo. Só ficou com a raiva, com o sentimento ruim. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? O Espírito Santo trouxe através da vida do Ronaldo uma palavra de prática para a nossa vida. Precisa ser prática. Não adianta sair bonitinho daqui hoje. Que lindinho, né? Estava tão bonitinho ali a ornamentação, que por sinal da mesa, feito com tão bom gosto, o cafezinho estava tão bom ali atrás, a balinha que me serviram, o restão do detetive que vai ter daqui a pouco também. Se isso não virar prática na nossa vida, eu só vim para um evento. O Senhor não te chamou aqui hoje para um evento. O Senhor te chamou aqui para mexer na estrutura da sua casa e do seu casamento. Você precisa sair daqui hoje diferente do que você entrou. Você precisa sair daqui hoje amando mais a sua família, amando mais a sua casa, amando mais os seus filhos, amando mais a sua esposa, amando mais o seu esposo, olhando para ele com os defeitos que ele tem e falando assim: eu decido te amar. Olha, essa barriguinha não para de crescer, mas eu decido amar do mesmo jeito. Decida amar, irmãos. Esse amor que nos vendem na televisão e no cinema, ele é mentiroso. Não existe isso. O amor é decisão, é olhar o defeito e falar assim: eu estou com você, não abro. Nós estamos juntos. Está entendendo o que o Espírito Santo está querendo te dizer? Quando sua mulher completar 40, 60, não é trocar duas por duas de 20. É falar assim: Senhor, eu estou com essa aqui de 40 porque o Senhor me deu a mais formosa que tinha. E continua sendo. Sabe por quê, bobão? Serve o bobão para mim também. Nós também envelhecemos. O cabelo aqui cai, a barba fica branca, a barriga cresce. Aí precisa usar amendoim.
Aprenda a amar do jeito que somos. Nós precisamos disso, irmão. E mulher que ama, homem que ama, aprenda a mudar aquilo que você precisa mudar. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém a não ser o Senhor. Aquela coisa que você fala assim, esse aqui eu não consigo não, pastor. Duvido. Eu te desafio a você baixar seu joelho diante do Senhor e falar assim, Senhor, me muda nessa área aqui, porque eu não estou dando conta. Eu te desafio a Deus não te responder e não te ajudar. Se o seu coração for sincero diante dele, Ele vai te ajudar. Ele vai te trazer a um lugar de santidade. Por isso eu quero, junto com a pastora, orar pela sua vida, orar pelo seu casamento. Eu quero declarar uma palavra de bênção. Nós vamos fazer tudo isso. Mas eu quero que você saia daqui essa noite com entendimento. E depois que chorou, me ajuda aí, Ronaldo. Arrependeu, compreendeu, se fortaleceu, consultou, lutou e perdoou, né? Tudo isso, irmãos, precisa de atitude. Atitude. Reconhecer o que somos e o que precisamos ser diante do Senhor. Amém? Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, ó Deus, abençoar essas famílias que aqui estão, ó Pai. Deus, eu quero derramar agora sobre eles, ó Deus, a unção que a Tua palavra declara, Pai. Deus, nós não aceitamos, ó Deus, no nosso meio, no meio do Teu povo, ó Deus, famílias se desfazendo, ó Pai. Mas nós profetizamos, ó Deus, aqui nesse lugar, um lar, ó Deus, onde reine o amor, o perdão, a misericórdia e a compreensão, ó Deus. Deus, dá a essas famílias aqui um coração resoluto em Tua presença. Deus, dá a essas famílias um coração benigno em Tua presença. Dá a essas famílias, Senhor, um coração pleno, ó Pai, diante de Ti, ó Deus. Um coração que não se importa mais com eu, mas um coração que se importa com o outro, ó Deus. Senhor, eu profetizo para os homens que aqui estão, ó Deus, sacerdotes como Jesus. Sacerdotes como Jesus, que deu a vida pela sua igreja. Por ela se entregou e por ela morreu. Eu profetizo homens que vão viver pela sua família, que vão amá-los de tal forma que, se preciso for, dar uma vida por eles. Deus, eu profetizo agora sobre essa igreja, mulheres sábias, ó Deus. Mulheres sábias que edificam a sua casa, Pai. Mulheres sábias, ó Deus, que compreendem a importância do papel que elas têm no meio da família, Pai. Deus, eu não preciso te pedir que elas amem a sua casa, a sua família, porque isso o Senhor já entregou a elas, isso é delas, Senhor. Mas que elas entendam, ó Deus, que são companheiras idôneas, ó Pai, e que se submeter aos seus maridos, ó Deus, não é se entregar a alguém que as odeia, mas é se submeter como a igreja se submete a Ti, ó Deus, e confia em Ti, Senhor. Dá a essas mulheres um coração confiante nos seus maridos, ó Pai. Restitui, ó Deus, cada uma dessas casas aqui, ó Deus. Pai, eu profetizo que o melhor lugar para essas famílias vai ser dentro da sua casa. O melhor lugar não é o seu trabalho. O melhor lugar não é a casa do vizinho. O melhor lugar não é o bar na esquina. Mas o melhor lugar é a sua casa. Obrigada pela presença de cada um. Vamos orar ali atrás, tem uma jantinha da hora, abençoada. Entenderam, né? O cardápio aí. Agradecer, né? Por tudo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar, Senhor. Restaurando família, Senhor, que nossa casa venha ser o maior nosso tesouro, Deus. Obrigado por tudo. Abençoa também o alimento, Senhor, que possa abençoar os ovos, as viúvas, que eu possa não deixar faltar na casa de ninguém, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chama os pastores para dar a bênção, pastor. Amém. Vamos colocar em pé, nós já vamos. Tivemos o alimento espiritual, agora vamos ter, né? Um outro alimento ali para nos colocar mais fortinho, fortinha. Não comam muito, viu, gente? Não é porque não tem, não, tem bastante.
mas vocês sabem por quê. Né? A noite não faz bem, não faz digestão direito, então pega leve aí, né? Pra gente estar resgatando, amém? Quando a palavra do Senhor diz, quando Ele resgata tudo, tudo é tudo, inclusive nessa área, né? De alimentação. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja viva e eficaz sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Senhor. Que esse resgate, ó Pai, que precisamos comece hoje, dentro da nossa casa, Senhor, através do nosso relacionamento, ó Deus. Que tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Toma agora cada casal, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar todos os dias. Que você possa ser uma bênção dentro da sua casa. Hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu cônjuge, bem apertado. Pode dar um beijinho também. E não vá embora sem passar ali atrás. Amém? Quer ficar de